gente! O vídeo de hoje é um vídeo super esperado por vocês, que eu estou devendo há 1000 anos e nunca gravava, mas hoje estou sentada aqui para falar com vocês sobre o meu trabalho na Disney! Pra quem não sabe, eu trabalhei na Disney em 2012, foi tipo começo de... final de novembro até o final de janeiro, até o último dia de janeiro. E eu fui trabalhar lá na Disney, que é o paraíso e é muito legal. E hoje eu vim explicar pra vocês como é que funciona, mais ou menos. Não vou conseguir falar de tudo, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas. Então, se depois de tudo que eu falar ainda restarem dúvidas da parte de vocês, me deixem aqui nos comentários, que daí eu posso fazer um vídeo só respondendo as perguntas. Vou começar falando como trabalhar na Disney, o que tem que fazer, quais são os requisitos, e é bem simples. A primeira coisa, obviamente, você tem que saber falar inglês, tem que ser o inglês fluente, assim, porque você vai conversar com as pessoas lá, né? E as entrevistas são em inglês. Segundo, você tem que estar na faculdade, não pode estar, acredito, no primeiro ano da faculdade, nem no último ano da faculdade. Então tem que estar no meio, assim. E daí você se aplica para fazer as entrevistas. E é tudo feito pela agência STB. Eu vou deixar o link aqui embaixo de onde vocês podem fazer as inscrições. Eu acredito que as inscrições ainda estão abertas e as entrevistas vão começar daqui a pouco. Então corram. Quem quiser trabalhar na Disney e sabe falar inglês e tá na faculdade, corre pra se inscrever. Se você ainda não tá na faculdade, vai treinando inglês pra dar tudo certo. Você faz a sua aplicação, sua inscrição e vai fazer a primeira entrevista. Em Curitiba não tem, eu fui até São Paulo, mas acho que BH tem, e Porto Alegre, se não me engano, também tem, e Rio de Janeiro. Não tenho certeza, porque, gente, eu fui em 2012 e muita coisa pode ter mudado, não é mesmo? Na minha época era assim, então provavelmente muitas coisas mudaram e eu não vou saber dizer, infelizmente, mas vocês podem se informar com o pessoal da STB, que eles são bem legais. Mas assim, a primeira entrevista eu fui, a gente tem uma palestra num dia, daí eles explicam cada função, porque você vai lá e você pode trabalhar em lojinhas, em restaurantes, em lanchonetes, limpando o chão, sendo personagem, trabalhar nos brinquedos. Isso é legal, eu devia ter aplicado pra isso, mas eu não quis. O meu sonho era trabalhar em lojinha, mas eu já conto o que aconteceu. Daí a primeira entrevista foi em inglês e foram 4 pessoas comigo fazer a entrevista. Daí eu respondi, tava super nervosa, tava com febre de 40 graus e eu lá em São Paulo fui fazer. E eu pensei que eu não ia passar, porque o cara que me entrevistou ficava me olhando com uma cara tipo, ai... Sério, era o pior. Tipo, todo mundo falava, tomara que eu não vá me entrevistar com o fulano. E eu fui lá e me entrevistei com o fulano. Enfim, deu certo, eu passei na primeira fase. Depois tem a segunda fase, que eu também fui pra São Paulo, fiz a entrevista. E daí dessa vez era com o pessoal lá de fora mesmo, da Disney, que vai pro mundo inteiro fazer as entrevistas. E foi tudo em inglês de novo. E foi lá que eu conheci a minha amiga Michelle, que vocês já viram várias vezes nos vlogs e no Snapchat. A gente foi e fez a entrevista junta. Só que era assim, eu queria trabalhar em lojinha de merchandise. E a Mi queria trabalhar em restaurante de full service. Daí, só que a entrevistadora, na hora, confundiu. Teve uma hora que ela me chamou de Michelle. Eu falei, não, peraí, eu sou a Larissa. Daí só no final isso, e daí ela tava anotando tudo, tipo, o meu no dela e da minha no meu, entendeu? Daí no final, ainda bem que nós duas passamos, só que eu acabei ficando com full service, que era de restaurante, e a minha acabou ficando com de lanchonete. Daí depois que a gente passa, é só alegria e comemoração e felicidade, e eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar na Disney. Só que assim, a gente não sabe aonde exatamente a gente vai trabalhar, é tipo surpresa. Daí... o meu trabalho foi no Sci-Fi Dining Theater, que é dentro do Hollywood Studios, que era o parque que tinha aquele chapéu do Mickey gigante e destruíram o chapéu. E eu não sei o que será daquele parque, mas era um parque super fofo, porque ele era menor, sabe? E eu amei trabalhar lá. Eu trabalhava de hostess. Muita gente não sabe o que é, porque não é muito comum aqui no Brasil. Quem já foi, por exemplo, no Outback ou no Applebee's, sabe aquela mulherzinha que fica segurando vários cardápios e leva você até a mesa? Então, eu era aquilo. Eu era essa pessoa,
Ou seja, a pessoa chegava no restaurante, a gente cuidava das reservas, porque nosso restaurante era, tipo, bem movimentado, porque é muito legal, gente. Eu vou colocando as fotos enquanto eu for falando, mas é assim, o restaurante são vários carros, não é mesa. A mesa é um carro que cabe 4 pessoas, ou 6 pessoas, o tamanho, dependendo do tamanho da pessoa. Eu passava cada sufoco com pessoas grandes que não cabiam no carro. Era tenso. Mas enfim, daí você sentava no carro, o restaurante era todo escurinho e na frente tinha uma tela que ficava passando vários trechinhos de desenho ou de filme da época lá dos anos 70 ou anos 50. Não, anos 50 e era tudo em preto e branco. Daí eu decorei todas as músicas e falas porque ficava repetindo e repetindo e eu estava lá e ficava escutando todos os dias. Daí a minha função era atender o cliente, perguntar o nome, perguntar se ele tinha feito reserva, daí eu anotava no computador, daí a gente tinha um radinho, daí a mulher que ficava lá dentro do restaurante falava, ai, mesa 10 tá livre, daí a gente ia lá e colocava a pessoa na mesa 10, era bem legal, eu gostei muito de trabalhar lá, daí a gente levava a pessoa. E enquanto tava levando, porque era meio longe assim, a entrada dentro do restaurante, sabe? Tipo, a entrada tava aqui, daí aqui era tudo fechado pra pessoa, porque aqui era a tela. Aqui era tudo fechado, tinha um corredor bem estreito assim. Daí a gente tinha uma fala que tinha que falar com todas as pessoas. Eu falava, hi, welcome to Sci-Fi. Vou falar em português, porque senão vocês não vão entender. Eu falava, oi, sejam bem-vindos ao Sci-Fi. É a primeira vez sua aqui na Disney? Daí eles respondiam, não, sim, não, já vim milhões de vezes. Daí, quando tinha criança, eu falava, quem gosta de carros? Daí eu levantava a mão assim. E daí eles, e eles pulavam, falando, eu gosto de carro, não sei o quê. Daí eu falava, então tá, gente, agora a gente está indo na máquina do tempo viajar para os 1950 e... O que mais que era a minha fala? Hi, we are now time traveling to the 1950s. E a gente está indo para um drive-thru. E eu perguntava se ela, tipo, dependia muito da família, da pessoa, sabe? Se era casal, eu perguntava se estava de lua de mel. Você vai interagindo, assim. Se era família, eu perguntava se era a primeira vez no drive-thru, se eles estavam gostando da Disney. Ou então, o problema tenso era quando ficava muita gente no lobby esperando e eles começavam a ficar irritados. Daí a gente tinha que entreter as pessoas. A gente tinha bambolê pra ficar lá, tinha pins pra trocar com as crianças. Calma, deixa eu pegar o meu. Olha, eu usava esse lanyard. Na verdade, não era esse roxinho, era um da Disney mesmo, que os cast members, as pessoas funcionárias da Disney eram chamadas de cast member. Então, eu usava esse lanyard, que é essa cordinha com vários pins. Esses são os meus. E daí a gente ficava trocando. Era muito legal trocar com as pessoas e as pessoas levavam super a sério. E tinha gente que fazia coleção de anos, assim, sabe? Ó, esse é de 2013. Eu fui em 2012 e voltei em 2013. O meu trabalho era basicamente isso. Não quero ficar falando muito sobre isso, porque senão eu vou perder muito tempo. Mas é assim, voltando um pouquinho no tempo, depois que você passa, você tem que providenciar todos os documentos da faculdade, do visto, tem que pagar a passagem e tal. E a hospedagem você também paga. Você paga tudo, na verdade. Geralmente você consegue pagar com o seu salário. A gente recebe lá por hora. Não lembro exatamente quanto que eu recebia, acho que era 6,3 dólares ou 7 dólares por hora. Quem trabalha no Magic Kingdom, que é o Parque do Castelo, recebia mais. Ou seja, se trabalhar lá é melhor, mas também é mais puxado, eu acho. Enfim, a gente chega na Disney, a primeira semana, assim, a gente tem um treinamento que temos que fazer no computador, fazer treinamento de assistir palestra, treinamento de debater as coisas. E o mais importante que a Disney prioriza, assim, é segurança. Segurança em tudo, segurança, segurança, segurança. Olha, a gente recebe esse cartãozinho, que daí tem vários dados, tipo, o meu treinador era o Jeff. Daí tinha os telefones, tem várias coisas aqui, olha, um cartãozinho. A parte mais legal, gente, é quando o Mickey aparece. O Mickey é nosso chefe e ele aparece e a gente recebe as nossas name tags. É muito legal. Ai, essa aqui é minha preciosa. Tá escrito Larissa, Curitiba, Brasil, e eu falo português. Legal, né? Muito legal, muito linda. Daí, assim, a gente tem esses treinamentos numas salas, tipo, de escola mesmo. Não de escola, mas é um tipo de empresa, vamos supor.
É que a Disney é uma empresa. Daí tem as salas que são sérias também, que você senta numa mesa e fica prestando atenção, senta no computador e fica estudando. A primeira semana é isso, e é livre, gente. A gente pode entrar no parque, isso eu vou falar nos benefícios, mas a gente podia entrar no... Vou falar dos benefícios agora. A gente podia entrar no parque de graça, em qualquer parque de graça, a qualquer hora, entrar e sair quantas vezes quisesse. A gente tinha desconto de cast member, e na época de Natal e tal, o desconto era de 40%. Gente, imagina, você poder comprar alguma coisa com 40% de desconto. Era muito boa aquela vida. Sério, muito boa. Comida tinha. Pipoca era o que eu mais comprava. Pipoca doce. Por isso que eu engordei 6 quilos. Só comprava pipoca doce com desconto e comia todos os dias. Enfim, chegando lá, eles deixam a gente no seu condomínio. Existem vários condomínios que são só com moradores da Disney. E eu acho isso muito legal. Existe o Vista Way, que é onde eu fiquei. Existia o Commons... Ai, gente, tinha 4 condomínios. Eu sabia de cor e salteado o nome deles e agora eu esqueci. Mas quem já trabalhou aí na Disney, me diz aqui nos comentários em qual condomínio vocês ficaram. E me diga também onde você trabalhou, eu quero saber. Eu fiquei no Vista Way. Eu ganhei esse crachazinho. Deixa eu tirar, né? Eu colocava nesse negócio pra deixar no pescoço todo o tempo. Essa era a minha carteirinha. Tinha validade até o último dia de janeiro. Que triste. E isso aqui, eu não sei o que era. Não lembro. Eu acho, não tenho muita certeza, que isso aqui era pra entrar nos parques e ganhar o desconto. Era meu cartãozinho mágico pra ganhar entrar nos parques de graça. Muito legal. Ah, olha o que eu achei. Aqui é o display dos carros, as mesas de carro, né? A tela tá aqui e aqui tinha 4 mesas que não eram carros. E daí quando as pessoas sentavam aqui, era pra quem não tinha reserva. Então por isso que, se você for em algum restaurante, restaurante mesmo, não lanchonete, restaurante, faça sua reserva antes, com antecedência, pra... É bem melhor. Geralmente a maioria só aceita entrada com reserva, sabe? Então vai uma dica aí pra vocês, que eu já falei essa dica antes no vídeo, dicas para planejar a sua viagem pra Disney. Assistam lá, quem quiser assistir, eu vou deixar no link aqui em cima. Mas ó, esse era o restaurante e essa era a minha fala. Eu falava também que a gente ia pra Hollywood Hills e... Ah, lembrei, agora eu lembrei. Daí a gente fazia uma curvinha e quando a gente faz a curva, abaixem as luzes do carro, tipo, fingia que a gente tava num carro. E cuidado com o tráfico, vamos estacionar seu carro. Era assim que eu falava. Daí as pessoas sentavam, né, eu entregava o cardápio. Para as crianças tinha cardápio de criança, daí eu entregava giz de cera para eles desenharem. E quando a criança sentava no banco do motorista, eu falava, mocinho, quero ver sua carteira de motorista, por favor. Ou então... Quando as 2 crianças sentavam na frente e os pais atrás, eu falava assim pros pais, ah, agora vocês vão poder ficar falando, já chegamos, já chegamos, já chegamos, falta quanto tempo? Era bem legal. Em inglês é tipo, are we there yet? Eu fazia isso. Mas, voltando, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, que é as 4 chaves básicas. Olha, a segurança, cortesia... Show, que você tem que estar sempre no personagem, né? Que a gente tem que ser, tipo, sempre feliz e alegre e tudo mais. E eficiência, que a gente tem que fazer tudo com eficiência. É bem rigoroso essas coisas, por isso que tem treinamento e tal. Mas agora voltando pro que eu tava falando, que era dos condomínios. Eu fiquei no Vista Way, apartamento 1904. Era super longe da portaria, mas tudo bem. A gente dividiu o apartamento com 6 pessoas. Eu e a Bruna, que também era daqui de Curitiba, a gente dormiu juntas. Daí tinha mais 4 meninas americanas e eu achei isso muito bom, porque daí a gente podia falar inglês com ela, ver, tipo, como que eles vivem assim, sabe? Conhecer a tradição americana mesmo. Foi bem legal. E não tivemos problemas sérios, assim. Às vezes a gente tinha uns problemas, por exemplo, alguém esqueceu a porta do congelador aberta, não fechou direito, e daí tudo descongelou. Esse foi um caos. Mas acho que fora isso não aconteceu nada demais. E você tem que limpar o seu quarto. Todo mundo do apartamento tem que limpar a casa. E de tempos em tempos a Disney vai inspecionar a sua casa.
Acho que enquanto eu tava lá, inspecionaram 2 ou 3 vezes. E quando tá perfeito, assim, tinindo, você ganha um prêmio. A gente conseguiu uma vez, que se chama a White Glove, que eles falam. E daí você ganha um prêmio. E o nosso prêmio era um potão, assim, gigante, cheio de biscoito. Tinha condomínios. É que assim, gente, os condomínios são de nível, assim, sabe? Existia o Vistaway, existia o Commons, existia o... Como era o nome? Sherman? Não, tô inventando. Não lembro, mas tinha condomínios, assim, mais top, sabe? E daí uma amiga minha ganhou um pendrive de brinde. Mas então, tinha isso, que você tinha que limpar o quarto, tinha várias regras lá. O bom do meu condomínio é que tinha uma farmácia do lado, na esquina, tinha uma Dollar Tree, que era loja de $1, super pertinho também, tinha uma Applebee's quase na frente, tinha um monte de coisa. Eu amava morar no Vista, eu amava, eu queria voltar. Vou falar como é que era mais ou menos a minha rotina do dia lá na Disney. Eu acordava, não tão cedo, eu acordava umas 8, daí eu tinha que estar no ponto de ônibus às 9, porque assim, o ônibus ele vai passando em todos os condomínios, pegando as pessoas e deixando no parque, ou seja, era de graça o ônibus, só pra funcionário mesmo, cast member da Disney, e era muito legal, cada um com seu uniformezinho e tal. Falando nisso, o meu uniforme era muito bonitinho, mas daí eu acordava, pegava o busão, ia e tinha que chegar lá no meu parque mais ou menos 10 e pouquinho, 10 e 15. E o meu restaurante na época abria 11 horas porque servia só almoço. Hoje ele abre de manhã cedo porque agora ele serve café da manhã com os personagens de Star Wars. E eu fiquei, por que não era assim na minha época? Enfim, na minha época eu abria o restaurante às 11 e o restaurante ficava aberto até o último cliente. Exatamente, até o último cliente ir embora. Ou seja, podia ser 11h30, podia ser meia-noite, podia ser 1h da manhã, mas nunca ficaram até 1h da manhã. Eu trabalhava lá, geralmente o certo é trabalhar umas 6 horas, 6, 7 horas e ir embora, né? Mas eu trabalhava o dia inteiro, tinha dias... o normal, no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu entrava às 11 e saía às 6, mais ou menos, porque tem hora de almoço, e daí eu saía às 6. Falando em almoço, era muito legal almoçar lá. Tinha uma cafeteria só pra funcionário também da Disney. Na minha cafeteria do Hollywood Studios tinha... Será que eu posso falar essas coisas? Eu sei que não podia filmar nada, assim, porque tem um lugar que você anda que é específico só pra funcionário, tipo, cortar caminho, essas coisas. Daí eu ia na cafeteria. Ai, gente, era a melhor parte do meu dia. Porque, assim, tinha Subway. O que eu mais gostava de almoçar era cheeseburger com 2 hambúrgueres. Cheeseburger duplo. Ai, era muito bom. Mas não era tão barato também. Tanto que às vezes eu levava comida, às vezes eu levava mac and cheese, tipo, era um potinho assim, custava $1. Daí você colocava água quente, colocava no micro-ondas e tava pronto. Não era a coisa mais gostosa do mundo, eu gostava, tinha gente que odiava, eu gostava e era barato, daí eu comia isso. Ou às vezes a Bruna cozinhava pra mim, quer dizer, ela cozinhava pra ela e eu pegava um pouco pra mim. Como eu trabalhava em restaurante, a bebida era de graça, eu podia pegar a bebida à vontade, coca à vontade. Por isso que eu fiquei gordinha e cheia de celulite, mas faz parte da vida. Daí depois do almoço eu voltava a trabalhar, normal. Lá no meu restaurante não tinha muitos brasileiros, quer dizer, não tinha brasileiro trabalhando, só eu e uma garçonete, só. Geralmente, quando vai o pessoal do Brasil, eles trabalham com um monte de brasileiro. A minha amiga trabalhou praticamente só brasileiro, tipo uns 20 brasileiros, sabe? Mas eu não, eu tava lá bem sozinha. Mas o que foi bom, porque daí eu só falava inglês, não falava em português com ninguém. Tinha uma australiana e o resto era tudo americano, assim. Não tinha muitos ICP, que são esses temporários, sabe? Tinha mais pessoas que estão lá faz um tempão, assim. Mas foi muito legal, deu pra conhecer bastante gente legal, os garçons eram super legais. E tem alguns que não gostavam de mim, porque eu era brasileira. Assim, pelo simples fato de eu ser brasileira, tinha gente que não gostava já, sabe? Mas enfim, fazer o quê? Daí você tem os seus chefes, são vários chefes que eles chamam de manager. Eu tinha uns 4 managers.
Uma me odiava, meu Deus, eu só levava bronca dela. Era Deus. Ninguém gostava dela. Ela brigava com todo mundo, assim. Você não podia fazer nada que ela já brigava. E eu era bem certinha, gente. Muita gente vai lá só pra festar, mas eu não. Eu tava namorando na época, e daí eu não saí muito. Uma dica, gente. Se você estiver indo fazer intercâmbio e estiver namorando, esse é o meu conselho, entendeu? Não vá namorando. Sério. Porque senão você não vai aproveitar direito. Daí depois você volta e vai saber o que será da vida de vocês, entendeu? Essa só é a minha dica, entre parênteses, né? Mas então, não posso falar sobre as festas porque eu só saí uma vez. Se vocês quiserem saber de festa, super festa, um monte de festa, me avisem. Que Deus chamou minha amiga Milena, que vocês também já conhecem. Ela foi 1 ano depois que eu e ela aproveitou um monte nessa área de festa. E de faltar trabalho também, se quiser ela conta. Eu não faltei trabalho acho que nenhuma vez, só uma vez quando meus pais foram pra lá, e meu irmão também. Eu queria faltar o trabalho e ainda levei bronca. Levei bronca por faltar. Enfim, cada trabalho lá era diferente. Eu também levei um reprimand, como é que se fala? Chamada de atenção, mas marcado no meu histórico. Uma vez que eu estava no balcão, tava vazio o restaurante, era tipo 4 da tarde, ninguém vai. Daí eu tava no balcão apoiada, assim, no balcão. E daí eu levei bronca, e daí eu fui chamada lá na salinha do chefe, ele ficou bravo comigo, e levei um reprimand, que é tipo uma coisa séria, entendeu? Se você levar vários desses, você é expulso. Você pode ser expulso da Disney por várias coisas. Eles levam bem a sério. Ou seja, não fique se encostando nos balcões da vida aí. Sobre hora extra, eu queria aproveitar ao máximo, trabalhar na Disney e ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguisse. Ou seja, deu dia livre, deu hora livre, assim. Tinha dias que eu saía do meu trabalho e ia trabalhar em outro parque. Era muita loucura. Teve dias que eu peguei 3 horas extras. Ou seja, eu queria fazer dinheiro e gastar tudo lá. Gastei tudo lá, não voltei com nenhum centavo. Mas era legal fazer hora extra porque você conhecia outros lugares, entendeu? Sem contar as horas extras que eu fiz no meu restaurante. Tinha dias que eu chegava 10h30 e saía 10h30 da noite. Era bem normal isso, especialmente na época de Natal e Ano Novo. Daí, o normal era ter 2 dias de folga. Nessas épocas, eu tinha 1 dia de folga e às vezes nenhum dia. Na semana do Natal, eu não tive nenhum dia de folga. Foi tenso. Trabalhei um monte, quase morri, mas deu pra aproveitar, deu pra aproveitar. Às vezes eu chegava mais cedo no parque e ficava brincando, e daí... Enfim, sobre as horas extras, eu fiz de quase tudo que eu podia, porque você tem que ter um treinamento certo, sabe? Eu queria fazer hora extra de vendedora, mas eu não podia, porque eu não tinha treinamento de mexer com dinheiro, porque eu não mexia com dinheiro, eu só atendia as pessoas. Então eu só podia fazer as coisas que atendiam as pessoas. Na verdade, eu trabalhei no carrinho de pipoca e refri, daí... Foi muito legal. Essa foi a hora extra mais legal, porque foi no Magic Kingdom e bem na frente tinha parada toda hora. Parada é... como é que se fala? A parada, que tem os carros alegóricos e eles vão passando e dançando e tal. E eu ficava fazendo pipoca assistindo as paradas de lugar VIP, assim, porque o carrinho de pipoca ficava bem na frente, daí ninguém podia ficar na frente. Enfim... Eu trabalhei lá e daí tinha um senhorzinho que também tava trabalhando comigo, brasileiro, daí ele me ajudou um monte, porque eu tava bem perdida. E tinha 4 pessoas nesse carrinho, eu, o senhorzinho e mais 2 homens. E daí eu queimei a pipoca tantas vezes. Era assim, eu fazia pipoca, daí vinha aquele cheirinho e atraía um monte de gente, né? Daí formava uma fila enorme. E daí, às vezes, tinha uma fila enorme e eu tava fazendo pipoca, daí eu queimava. Daí vinha aquele cheiro de queimado e a fila assim, ia embora. Adeus, não quero pipoca queimada. E sumia, assim, a clientela. É difícil cuidar da pipoca, cuidar do refri, atender, dar pipoca. É muito louco, mas eu aprendi. Também trabalhei com controle de movimento de pessoas. Passei o ano novo trabalhando no Epcot, porque eu queria ver o show de fogos de artifício. E... se eu fosse como turista, ia estar muito cheio e eu não ia conseguir nem andar. Daí, como eu fui trabalhando, eu ganhei um sinalizador vermelhinho, uma luzinha vermelha. E ficava fazendo assim...
To your right, all to your right. Tipo, vai pra direita, andem sempre na sua direita, sempre na direita. E daí, tipo, eu ficava lá, uhul, pra cá, vai pra cá. Trabalhei fazendo a mesma coisa de controle de multidão no Magic Kingdom, e lá eu recebi mais. E andei nos corredores subterrâneos, que é muito legal. Os cast members andam tudo embaixo, a gente tá tudo lá em cima, e os outros vão andando tudo lá embaixo. Você vê de tudo, você vê Bela e a Fera, você vê Peter Pan andando por lá, é muito legal. Eu ficava lá só passeando no corredor, assim. Eu confesso que eu me perdia também. Tinha uns lugares bem tensos que não tinha ninguém, daí eu ficava perdida. Daí eu subia e saía num lugar nada a ver, sabe? E daí eu precisava de ajuda. Mas teve trabalhos tensos também, por exemplo, eu trabalhei no Pizza Planet de Quick Service, que eu tinha que ficar estocando ketchup, guardanapo, garfo e faca. E sal. Só. Era legal até. Só que eu ficava de joelho, né, toda hora pra pegar o papel e tal, ketchup e colocar em cima, pegar e colocar em cima. Tinha 2 stands com ketchup e essas coisas. Eu tinha que ficar de joelho colocando, tirando, colocando. Daí eu estocava tudo, daí estocava o outro, daí voltava, acabava. Ia super rápido, assim. Trabalhei num restaurante que eu esqueci o nome, mas era tipo o meu, de sentar assim, não era lanchonete, com os personagens Jack o pirata, aquele piratinha da Disney, sabe? Restaurante bem de criancinha mesmo, bem criancinhas pequenas, super fofas. E daí tava os personagens lá, eles ficavam dançando a cada hora. Ah, era buffet esse restaurante. Meu trabalho era ficar limpando o buffet. Sabe quando a pessoa pega comida e derruba molho naquela partezinha da mesa? Daí eu ficava limpando e atendendo as pessoas. Tinha uma fonte de chocolate, uma fonte gigante que eu ficava olhando o dia inteiro. Eu quero, eu quero. E daí tinha profiteroles, tinha fruta, tinha pão, tinha até pão pra você colocar na fonte com chocolate. Daí eu ficava olhando para aquilo o dia inteiro. No final do dia, eles foram falar com o gerente e falaram assim: ah, a gente tem uma menina aqui que tá fazendo hora extra. Será que a gente podia comer o que sobrou? Porque tudo que sobra, gente, eles jogam fora, no lixo. Daí no dia seguinte começa do zero. Daí sobrou muita comida. Daí ele falou: pode comer aí à vontade, comam. Deu. Eu fiquei comendo lá, me matei de comer. No meu restaurante, ele acho que nunca deixaram a gente comer o que sobrava. Nossa, o que eu via de bacon. Ah, uma coisa que eu não contei, na primeira semana, no meu restaurante, geralmente quem vai trabalhar com comida é assim, você na primeira semana tem almoço de graça, porque almoço, tudo que é servido, quase tudo, eles tentam dar tipo os pratos mais vendidos que são servidos no restaurante pra você experimentar, porque, né, você vai falar com o cliente, então você tem que saber qual comida é boa e qual que não é. Daí a gente comia, ai, era muito bom. Experimentava milkshake. Se vocês forem no meu restaurante, tomem o milkshake e comam o New York Steak. É o melhor. Quando tinha brasileiro, era eu que atendia. Tipo, eu fazia papel de garçom e não ganhava tip, gorjeta, porque eu não podia receber gorjeta nunca. Daí era bem difícil com a comunicação brasileiro com o garçom. Daí eles me chamavam lá: Larissa, vem aqui atender. E eu sempre atendia, anotava os pedidos e tudo. Era bem legal essa vida de garçonete. E eles ganham bem mais, porque eles ganham gorjeta, né? Enfim, sobre as horas extras, enquanto eu falava lá, eu vou colocar as fotos dos uniformes que eu tinha que usar. Era cada uniforme, tinha uns que eram bem bonitinhos, mas era cada uniforme. O meu era super fofinho, porque era sainha, era preto, estrelado, só que tinha um avental. Daí as pessoas achavam que eu era camareira. Quando eu postei no Facebook, daí o pessoal do Brasil achou que eu era camareira. Enfim, gente, tem muita coisa pra falar sobre o meu trabalho da Disney. É melhor vocês me deixarem as perguntas aqui, que daí com certeza eu vou gravar. Prometo que eu não vou demorar dessa vez. Um vídeo tipo dúvidas do trabalho da Disney. Então me deixem perguntas aqui ou no Instagram. Pra finalizar, quando acaba seu período de trabalho lá na Disney, eles fazem uma festa de graduação e a gente ganha esse chapéu de graduação. Ai, ele é lindo. A gente tira foto com o Mickey e a Minnie e a gente ganha isso, que é um porta-retrato. Eu nem coloquei foto porque eu gostei dessa foto. E aqui dentro você pode guardar as coisas. E a gente também ganha um certificado.
Não sei onde está o meu certificado, mas eu ganhei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E até os próximos vídeos. Mil beijinhos. Tchau!